Já imaginou como seria descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? E pior, que seu povo verdadeiro sofre enquanto você vive no luxo? Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Criado como príncipe do Egito, em palácios de mármore, servido pelos melhores escravos, ele tinha tudo, até descobrir que, na verdade, era filho de escravos hebreus. Como você se sentiria ao ver que seu privilégio era construído sobre o sofrimento da sua própria família? O jovem Moisés caminhava pelos canteiros de obras do Egito, onde milhares de hebreus trabalhavam sob o sol escaldante. Ele sabia agora que aquele era seu povo. Você consegue imaginar o conflito dentro dele? Usando roupas finas enquanto via as costas nuas e marcadas de seus irmãos? Naquele dia, algo diferente aconteceu. Um capataz egípcio, daqueles que se acham donos da vida dos outros, começou a chicotear um escravo hebreu idoso que mal conseguia se manter de pé. A cena fez o sangue de Moisés ferver nas veias. Moisés olhou ao redor. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. "Pare!" ele gritou para o capataz. Mas o homem apenas riu e continuou o castigo. Você já sentiu aquela raiva que toma conta, que nubla a visão? Moisés sentiu. Em segundos, ele estava sobre o egípcio, e quando se deu conta, suas mãos estavam manchadas de sangue. O capataz jazia morto a seus pés. O príncipe do Egito havia se tornado um assassino. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Com mãos trêmulas, Moisés arrastou o corpo e o enterrou na areia. "O que eu fiz?" ele se perguntava, enquanto olhava para todos os lados, apavorado. Sabe aquele momento em que percebemos que cruzamos uma linha que não deveríamos? Moisés enterrou o corpo, mas não conseguiu enterrar a culpa. Ele voltou ao palácio naquela noite, mas não dormiu. Como poderia? A cada vez que fechava os olhos, via o rosto do homem que havia matado. A cada ruído, imaginava guardas vindo prendê-lo. Um príncipe que agora era um criminoso. No dia seguinte, Moisés voltou ao local das obras. Talvez pudesse seguir como se nada tivesse acontecido, mas ao tentar separar dois hebreus que brigavam, ouviu palavras que gelaram seu sangue. "Vai me matar como matou o egípcio ontem?" Você já sentiu aquele frio na barriga quando um segredo terrível é exposto? Foi assim com Moisés. Em questão de horas, o faraó, que o havia criado como filho, ordenou sua execução. Ele precisava fugir. Imagine abandonar tudo que você conhece. Seu conforto, sua identidade, sua segurança. Moisés fugiu pelo deserto, deixando para trás o único mundo que conhecia. De príncipe a fugitivo, de palácio a deserto, de luxo a sobrevivência. Ele caminhou por dias, até que seus pés sangravam e sua garganta queimava de sede. "Como pude ser tão tolo?" pensava. Um momento de fúria destruiu tudo. Você já tomou uma decisão em segundos que mudou sua vida para sempre? Moisés entendeu isso da forma mais dura. Após dias vagando, Moisés chegou a um poço em Midian. Ali, defendeu 7 moças dos pastores rudes que as impediam de dar água aos seus rebanhos. Esse pequeno ato de bondade, mesmo de um homem quebrado, abriu uma porta. O pai delas, Jetro, ofereceu abrigo. Engraçado como a vida funciona, não é? Quando perdemos tudo, um pequeno gesto de bondade pode nos dar um novo começo. Para Moisés, o assassino fugitivo era mais do que merecia. Ali, longe de tudo que conhecia, ele se tornou pastor, cuidando de ovelhas, não de reinos. Os anos passaram. Você consegue imaginar? Tempo suficiente para sua juventude escapar entre os dedos. Moisés se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro. Aprendeu a se contentar com uma vida simples. O homem que cresceu em palácios agora vivia em tendas. Aquele que foi educado para liderar um império agora guiava ovelhas pelas colinas rochosas. E quando pensava no Egito, no crime, em seu povo sofrendo, afastava esses pensamentos. Aquela vida acabou, dizia a si mesmo. Sou apenas um pastor agora. Em um dia aparentemente comum, Moisés levou o rebanho para além do deserto, próximo ao Monte Horebe. O sol castigava como sempre, e ele procurava sombra para as ovelhas. Foi então que viu algo estranho, uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Aquilo desafiava tudo que conhecia. Preciso ver isso de perto, pensou. Você já teve um momento em que algo inexplicável cruzou seu caminho? Para Moisés, esse momento mudaria tudo. Ao se aproximar, uma voz chamou seu nome. Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Moisés tremeu. Era algo que nunca havia experimentado em 80 anos de vida.
Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, com medo de olhar para Deus. Um velho pastor, um assassino foragido, sozinho no deserto, sendo chamado pelo Criador do universo. Tremeria qualquer um de nós, não é mesmo? Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho escutado seu clamor. Estou enviando você ao faraó para tirar meu povo, os israelitas, do Egito. As palavras caíram como um peso sobre os ombros envelhecidos de Moisés. Ele? Um libertador? Quem sou eu? Questionou. Você já se sentiu completamente inadequado para uma tarefa? Moisés sentiu. Sou um criminoso, um assassino fugitivo, nem sei falar direito. Cada desculpa revelava seu medo, sua insegurança. Como poderia enfrentar o faraó que ordenou sua morte 40 anos atrás? Eu estarei com você, prometeu Deus. Mas Moisés ainda hesitava. E se perguntarem quem me enviou, qual é seu nome? A resposta veio. Eu sou o que sou. Diga aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Pense nisso. Deus não escolheu um herói impecável, um homem sem manchas no passado. Escolheu Moisés, com suas mãos manchadas de sangue, com sua história quebrada. Quando Deus olhou para ele, não viu apenas o crime. Viu um libertador onde os outros só veriam um assassino. Não sei falar bem, sou pesado de língua, continuou Moisés, buscando qualquer desculpa. Você já se pegou inventando razões para não fazer algo que te assusta? É humano, não é? Deus respondeu. Quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Não sou eu, o Senhor? Vá, e eu ajudarei você a falar. Ainda assim, Moisés implorou. Por favor, meu Senhor, envia outra pessoa. A paciência divina tinha limites. Arão, seu irmão, seria sua voz. Não havia mais desculpas. Imagine voltar ao lugar de onde fugiu como criminoso, depois de 40 anos. Moisés retornou ao Egito, não mais como príncipe, nem como fugitivo, mas como mensageiro de Deus. Encontrou seu irmão Arão, e juntos reuniram os líderes dos israelitas. Quando o povo ouviu que Deus havia ouvido seu clamor, que enviara Moisés para libertá-los, curvaram-se e adoraram. Mas o coração de Moisés devia estar apertado. Se eles soubessem que sou um assassino, talvez pensasse. Se soubessem que fugi e os abandonei por 40 anos, o encontro com o faraó foi como esperado, difícil. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Desafiou o governante. Em resposta à audácia de Moisés, aumentou a opressão sobre os israelitas. O povo que inicialmente celebrou agora o culpava. Que o Senhor os julgue, vocês nos tornaram repugnantes ao faraó. Como dói quando tentamos ajudar e somos culpados, não é? Moisés voltou a Deus, desanimado. Por que me enviaste? Desde que falei com o faraó em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste teu povo. Você já se sentiu traído por Deus, como se ele tivesse te chamado para algo e depois te abandonado. Moisés sentiu isso. Pragas começaram a cair sobre o Egito, água virando sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. Cada uma demonstrava o poder do Deus de Israel sobre os deuses egípcios. Com cada praga, Moisés ganhava confiança. O homem hesitante que mal conseguia falar agora enfrentava o homem mais poderoso do mundo com autoridade divina. A última praga seria a mais terrível, a morte dos primogênitos. Apenas as casas marcadas com sangue de cordeiro nas portas seriam poupadas. Naquela noite, um grito atravessou o Egito. Da mansão do nobre ao casebre do servo, não havia casa egípcia sem alguém morto. No palácio, o filho do faraó jazia sem vida. Foi então que o orgulhoso governante, quebrado pela dor, finalmente cedeu. Saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão adorar o Senhor, como vocês pediram. Mais de 2 milhões de pessoas seguiram Moisés para fora do Egito. Famílias inteiras carregando o que podiam, levando animais, crianças chorando, idosos se apoiando em cajados. E à frente deles, um velho pastor de 80 anos, guiando-os não mais para pastagens, mas para a liberdade. O mesmo homem que havia fugido como criminoso agora retornava como libertador. O mesmo homem que havia matado um egípcio agora salvava uma nação inteira. Quem poderia imaginar tal redenção? Quando o faraó mudou de ideia e os perseguiu com seu exército, os israelitas se viram encurralados contra o Mar Vermelho. Era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Gritavam contra Moisés.
O medo de morrer afogado os fazia esquecer o horror da escravidão. Já sentiu como o medo nos faz preferir um mal conhecido a um bem desconhecido? Mas Moisés, agora cheio de fé, respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Moisés ergueu seu cajado sobre o mar. O vento soprou a noite toda, abrindo um caminho no meio das águas. Paredes de água à direita e à esquerda, e no meio, terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram ao seu lugar, engolindo cavalos, carruagens e todo o exército. Na outra margem, livres finalmente, Moisés e o povo cantaram: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Sabe o que mais me toca nessa história? Não é apenas o mar que se abriu, mas como Deus abriu um caminho para um homem que pensava que sua vida tinha acabado. Moisés havia tirado uma vida e achou que isso o definiria para sempre. Viu um coração que se importava com o sofrimento. Viu um homem que, apesar de seus erros, podia ser transformado. Se Deus pôde usar Moisés, um assassino foragido, para libertar uma nação inteira, o que ele não pode fazer com nossa vida, apesar de nossos erros? O que seria de nós se fôssemos definidos apenas por nossos piores momentos? Graças a Deus, não somos. A história de Moisés nos lembra que, nas mãos de Deus, nosso passado não determina nosso futuro. Nossos erros, por mais graves que sejam, não são o fim da história quando permitimos que Deus reescreva nossa jornada. Hoje, você pode se sentir como Moisés no deserto, fugindo de algo, escondendo-se de seu chamado, achando que não merece uma segunda chance. Mas o mesmo Deus que viu potencial em um assassino fugitivo, vê potencial em você. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.